Todas, sejam bem-vindos ao último painel do primeiro dia da Conferência Internacional do IESE. Quero também desejar boas-vindas e saudar os painelistas. Por uma questão mesmo de gestão do espaço, queria pedir para os participantes que estão sentados atrás para aproximarem-se, para termos uma discussão muito mais aconchegante. Então, sejam bem-vindos, como eu dizia, a este painel. Eu sou Bernardino Antônio, pesquisador do IESE, e estarei a moderar este painel, que é sobre a governação e políticas públicas. Tenho aqui à frente 4 painelistas que passarei a apresentar a biografia, a pequena biografia, seguindo as apresentações. Mas vou apresentar a biografia, então depois vou deixar o espaço para a pessoa, o painelista, fazer a sua apresentação. Então, nós teremos como primeiro apresentador, primeiro orador desta tarde, deste painel, o Dr. Nelson Moda. Tem uma pequena cábula. Então, o Dr. Nelson Moda vai falar da herança do colonialismo português na governação pós-colonial em Moçambique. O Dr. Moda é docente e investigador da Universidade Católica de Moçambique, vice-presidente da comunidade Santo Egídio no mundo. Em 2022, publicou seu primeiro livro intitulado Xirico, Vozes de Paz em Moçambique, e em 2025, seu segundo livro sobre o colonialismo, intitulado Chibalo, quando Moçambique era província. É colunista no Jornal Diário de Moçambique e Jornal Notícias, e é residente na cidade da Beira. Então, vou deixar este espaço para o Dr. Nelson Moda apresentar a sua comunicação. Boa tarde a todos. Bom, eu falo da herança do colonialismo português na governação pós-colonial. É um tema inspirado do segundo livro, publicado em julho, como bem referenciou o nosso moderador. Parece algo estranho falar da herança de um colonialismo, de algo que todos nós não queremos que se repita. Mas em todas as experiências da vida, existem sempre, ainda que amargas, podem-se tirar delas algumas lições que podem servir de referência para o nosso tempo. Em palavras breves, a minha comunicação aflora práticas que, apesar da proclamação da independência, declarar o fim do colonialismo, marcado pela opressão, discriminação e exclusão, prevalecem de uma ou de outra forma na governação pós-colonial em Moçambique. Estas heranças também as designo de marcas do colonialismo no pós-colonial, ou aquilo que o tempo pomposo do usufruto da independência não permitiu
conciliar-se com as dinâmicas sociais, econômicas e políticas de Moçambique, tanto dinâmicas estruturais como cognitivas ou de comportamentos, ou ainda modus operandi. Todos nós, na opinião pública, ouvimos muitas vezes, aqueles que viveram o período colonial, tem sido comum deparar com opiniões antagônicas, onde uns invocam benefícios do assim chamado tempo colonial e não do colonialismo, e os outros que hostilizam na íntegra. A questão central desta reflexão de que hoje apresento é nesta visão de pode ser. Do colonialismo podemos tirar algo positivo ou benéfico? Que lições se podem depreender das práticas coloniais? Na reflexão que foi sendo levado a cabo ao longo desse tempo, parece estranho, mas a primeira herança que nos aparece de que o colonialismo deixou é a própria guerra civil. A guerra civil e a paz. Como todos sabem, depois de 75, logo em 76, Moçambique esteve mergulhado numa guerra civil que se desenrolou ao longo de 16 anos. Esta é a primeira herança notável e que mais tarde, com as negociações, chegamos à paz. Muitos questionam de que a guerra civil não tem nada a ver com o período colonial, porque já tínhamos a independência. A guerra civil, contra todos os aspectos e autores, resulta ou é consequência da colonização e esforços de descolonização. A desestruturação nacional, marcada pela ausência do pessoal qualificado, abandono das fábricas tidas como motor de economia doméstica e a tomada de governação do país de forma despreparada, propiciou a eclosão da Guerra Civil em 1976. E a paz emerge como outra herança, fruto do esforço de próprios moçambicanos, outrora inimigos. As vontades expressas no Acordo Geral de Paz são inspiração e desejo dos moçambicanos, em conversações durante 27 meses de negociação na sede da comunidade de Santo Egídio, em Roma. Para além de acolher o processo, a Santo Egídio foi mediadora junto da Igreja Católica e o governo italiano. Da guerra propiciada da conquista da independência nacional, aprendeu-se o diálogo como um alfabeto eficaz para a paz. Uma das mais evidentes marcas, a segunda, é a discriminação, que se leva como uma lição hostil. A separação entre brancos e negros, naquela altura, era uma marca mais visível. O branco, no geral, era o colono, o patrão, que apesar de existirem alguns brancos maltratados e ou perseguidos por apoiar a causa dos indígenas. Portanto, a discriminação com base na raça do indivíduo ou na cor da pele determinava acesso ou não aos direitos da educação, dos lugares de lazer, da saúde e outros benefícios. Foram sendo criadas classes sociais estratificadas e como a discriminação no período colonial se manifesta hoje, a discriminação hoje, a discriminação persiste, já não marcada com base na cor da pele de assimilados ou indígenas, de brancos ou negros, de negros ou mulatos. A mais visível discriminação, e que é a herança, resulta da economia distribuída de forma desigual entre os moçambicanos, tornando muitos muito ricos, tornando poucos muito ricos e muitos muito pobres. Disto também resulta a extrema pobreza, caracterizada por serviços sociais ainda longe de satisfazer as necessidades básicas. E como já mencionado, os portugueses conseguiram fazer com que alguns moçambicanos fossem classificados como assimilados. No entanto, esses indivíduos representavam uma minoria extremamente reduzida, uma verdadeira gota no oceano, uma vez que a maioria da população permanecia vinculada à condição sérvil imposta pelo sistema colonial de dominação. Como refere Noah ao interpretar a civilidade como característica considerada inata, o que por sua vez servia para legitimar a dominação.
era suposto a qualidade natural atribuída aos moçambicanos, teria contribuído para a formação de um povo pacífico, submisso às ordens do colonizador, como hoje se submetem algumas, o que acabou por retardar o processo da conquista da independência nacional. Os instrumentos utilizados pelos portugueses, voltados também para a lógica de dividir para reinar, acabaram por fomentar inadvertidamente o surgimento de movimentos de resistência ao regime. Hoje, com a ausência de assimilados e outras formas coloniais discriminatórias, notam-se exclusões de benefício dos serviços públicos básicos por insuficiência dos mesmos ou por falta de cobertura ao nível do território e das comunidades. A terceira herança é a elitização da saúde, da educação e frequência em lugares públicos e de lazer. Já não se exclui a progressão da escolaridade pelo fato de ser indígena e já ter alcançado a 4ª classe, considerado o nível máximo para indígena, mas sob limites financeiros próprios, sob uma economia excludente para muitas famílias moçambicanas. Milhares de crianças e jovens não prosseguem com a escolarização por incapacidade de infraestruturas e financeiras. Com o sistema de educação instalado, apesar de chamar-se educação para todos, nem todos conseguem beneficiar-se com a devida qualidade. Turmas superlotadas, longas distâncias percorridas para crianças frequentar a escola, insuficiência de professores e salas de aulas, entre outros fatores que tornam a educação um processo que não acolhe a todos da mesma forma. Se Portugal colonial criou uma sociedade onde uns tinham legitimidade dos direitos e outros não, ao longo dos 50 anos de independência, o modelo de governação, apesar dos elevados avanços, não conseguiu responder à demanda educacional e sanitária do povo moçambicano. Este cenário pode se justificar pela ininterrupta privatização do sistema de educação e saúde, em detrimento do fortalecimento, apetrechamento e tecnicização dos setores de educação e da saúde. Enquanto uma parte dos moçambicanos, sob o mesmo regime de governação, poder escolher o que almoçar em casa ou num restaurante, muitos moçambicanos são destinados à mendicidade urbana. O seu almoço já está assegurado em contentores de lixo e nas lixeiras do céu aberto. São crianças, idosos, jovens e adultos economicamente violentados e socialmente excluídos. A frequência nos lugares de lazer, nos restaurantes, nos campos de jogo, nas praias e mais, já não se limitam aos muzungos, aos brancos e assimilados, mas acessíveis apenas aos que possuem o poder financeiro e econômico. Enquanto esta burguesia do nosso século delicia das iguarias dos bons restaurantes, os mendigos produzidos por uma economia excludente esperam à porta de mão estendida para pedir uma moeda ou um saco de plástico, recolher do garçom as migalhas que caem da mesa do patrão de hoje. No final do período pós-colonial, no período pós-colonial, o patrão deixou de ser o branco apenas, mas todo aquele com poder de compra. Somos todos patrões para os mendigos das nossas cidades. Chamam-nos de patrão quando nos pedem a esmola e muitos se sentem como tal. Urge a implementação de políticas públicas de governação que menos privatiza a educação e a saúde, reforçando a quantidade e a qualidade da oferta desses serviços no setor público. Não há dúvida que os portugueses colonizadores não tinham uma intenção de educar massivamente os moçambicanos. A verdadeira revolução da escolarização massiva do povo moçambicano foi desencadeado pela Frente de Libertação de Moçambique, que mais tarde, o único partido, logo após a independência. Até 1970, ainda com forte presença colonial, havia na província ultramarina de Moçambique 8.233 milhões de habitantes, dos quais 187 eram brancos portugueses, 39 mil mestiços, 18.400 indianos e 2.700 chineses, da sua maioria proveniente de Macau. Após cerca de 5 séculos de colonização, os portugueses residentes em Moçambique representavam pouco mais de 2% da população total, configurando uma minoria numérica irrelevante que, mesmo assim, impunha-se como força dominante sobre milhões de moçambicanos por meio da coerção.
Ainda assim, os objetivos coloniais estabelecidos não foram plenamente alcançados. Tal desfecho evidencia o fracasso do projeto colonial português em Moçambique e, de forma mais ampla, a falência estrutural do próprio sistema colonial. Quarta herança: habitação e solidariedade. No período pós-colonial, não se passa despercebido que as zonas residenciais obedecem estruturas que marcaram o período colonial. Se no período colonial, na mesma cidade, notava-se a cidade branca habitada por brancos e alguns assimilados, e a cidade negra habitada por indígenas, hoje é evidente a zona urbana habitada na sua maioria por uma burguesia feita de ricos e não urbana habitada por pobres. As dinâmicas governativas pós-coloniais de Moçambique não foram capazes, ao longo do meio século de independência, de estabelecer uma classe média que pudesse equilibrar e evitar a extremidade social. Em cidades como Maputo e Beira, são notórias as periferias geográficas para além daquelas humanas. Em distância muito curta está Samachilde versus Polana Caniço, está a Ponta Geia versus Praia Nova. Uma diferença de vida e de habitação muito assustadora. As cidades hoje necessitam de uma humanização, onde não só se vive junto, mas se partilha os recursos por todos. A tradição africana foi sempre marcada pela solidariedade, partilha de recursos e espaço entre seus membros, sem discriminação. Todavia, a colonização ensinou-nos o alfabeto da divisão na sociedade, da estratificação como base da condição social e na cor da pele. Infelizmente, até os nossos dias, preservamos de forma indelével esta memória como uma das mais chocantes heranças do colonialismo. Portanto, torna-se falacioso afirmar que o povo moçambicano herdou edifícios, prédios, linhas férreas e a língua portuguesa, visto que todo esse patrimônio funcionava ao serviço do regime da pilhagem, da exploração e da humilhação, e nunca foi construído ou criado para o benefício dos indígenas, porque jamais passara na mente do colono a ideia de que os moçambicanos um dia alcançariam a independência e que em 24 horas seriam obrigados a abandonar Moçambique. Corro para a quinta herança: divisão administrativa e vilipêndio das tradições. As atuais fronteiras resultam da implantação do regime colonial. Estas foram impostas dificultando a coesão das tradições e convicções do povo. Herdamos fronteiras geográficas e territoriais que, ao longo dos 50 anos da independência, clamam por uma revisão da divisão administrativa. Este componente não se justifica apenas no crescimento demográfico, desde a independência nacional, mas, e sobretudo, na busca de impulsionamento do desenvolvimento e de uma governação local, provincial, regional e central mais realística. Existem, por exemplo, povoados, localidades, postos administrativos e distritos inaceitavelmente distantes na capital provincial ou na sede do distrito, levando longas horas, em alguns casos, dias inteiros de viagem. Uma das mais devastadoras estratégias de Portugal em Moçambique no período colonial foi distanciar o povo das suas raízes, tradições, crenças, hábitos e costumes. Ainda que este processo não tenha logrado sucesso efetivo, devido, de um lado, da resistência do povo, mas é sobretudo, do outro lado, da incapacidade do colonizador. Com a invasão colonial, a cultura do povo moçambicano sofreu um golpe propositado que enfraqueceu o poder tradicional local. Albino Magaia, escrevendo em Moçambique, Raiz e Identidade e Unidade Nacional, explica que o reconhecimento e a valorização da diversidade é um fator fundamental de coesão, estabilidade e desenvolvimento, e igualdade, de integração plena de Moçambique no conceito das nações. Os portugueses tinham clara consciência da força da cultura tradicional moçambicana na instabilidade social. Nenhum povo culturalmente rico, tradicionalmente coeso e enraizado em hábitos e costumes próprios, invioláveis, pode vergar sua consciência unificadora. Os portugueses, a priori, trataram de desqualificar a rica diversidade cultural moçambicana, esvaziaram reais fronteiras territoriais, desvalorizando os costumes étnicos e impondo outros valores totalmente estranhos aos nativos em nome do processo da civilização dos povos indígenas. Era o princípio da colonização, derrubar o consciente mais forte e unificador para reinar. Este processo de desqualificação
que incluía as línguas locais, consideradas ineficazes e de baixo nível. Dividiu os moçambicanos na sua ampla diversidade cultural, do norte ao sul e do Zumbo Índico. Havia uma intolerância crescente aos que se expressavam em línguas nacionais e aos que resistiam à assimilação dos hábitos e valores europeus. Contudo, aqueles moçambicanos que menos resistência demonstravam em assimilar os valores europeus, foi-lhes atribuído um estatuto especial e privilégios próprios. Hoje, no período pós-colonial, as fronteiras físicas territoriais persistem e denunciam erros do passado. Por exemplo, na região sul de Moçambique, com o rio Save, que se separa da região centro, prevalecem marcas linguísticas do Xindau no distrito do Govuro, na província de Inhambane, deslocado do Xindau da província de Sofala, no distrito de Machanga. Nos distritos do norte da província de Sofala, predominantemente falante do Xicena, influenciou os distritos da província da Zambésia, como Luabo, Milange, e na província de Tete, no distrito de Mutarara. Estas incongruências linguísticas territoriais denunciam com clara evidência o zero da divisão administrativa e territorial no período colonial. E como herança, persiste ainda nos nossos dias o tratamento do uso da língua nacional como veículo de comunicação para os menos letrados, enfatizando-se o uso da língua oficial. Apesar das tentativas do Ministério da Educação na introdução do ensino bilíngue, do esforço das rádios e televisões em transmitir noticiário em línguas nacionais, nota-se uma grande relegação deste patrimônio cultural moçambicano. O escritor senegalês Amadou enfatiza a verdade de que a central missão colonial era a conquista não apenas de bens e terras, mas especialmente da cultura e das mentes dos seus habitantes. Considerações finais. A descolonização em Moçambique, para além da mera descontinuidade formal da dominação colonial, revelou-se, sobretudo após o 25 de abril de 74, como um processo de desmantelamento abrupto do sistema colonial. Observou-se o colapso das estruturas do poder, o declínio das economias domésticas, a paralisação do funcionamento das indústrias locais, como a retirada da mão de obra especializada. Se, por um lado, os acordos de Lusaka formalizaram a pretensão da transição para a independência, por outro lado, a evacuação apressada por parte dos portugueses precipitou o colapso das bases materiais do novo Estado moçambicano, que então se constituía. Isto forçou que a governação da Frelimo após a independência começasse do ponto zero, agudizado pela guerra civil, tendo que iniciar tudo do nada. Correia escreve: a descolonização é mais propriamente a fase terminal de um sistema das relações coloniais. Contudo, a descolonização em Moçambique, olhando na sua perspectiva de um processo dinâmico de consciência humana, não terminou. Estamos como moçambicanos, desde a proclamação da independência nacional em 75, num ininterrupto processo de descolonização. Correia refere com muita clareza que o processo de descolonização só terminará com a consolidação de uma consciência nacional. As mentes, as tendências ideológicas e históricas do povo no geral e dos políticos em particular, de que herdamos do colonialismo, requerem tempo para a sua superação e adaptação para um Moçambique unido. Ao terminar, a descolonização de facto representou o fim das relações explicitamente marcadas pela invasão, pela tortura e pela dominação estrangeira. No entanto, isso não significou por si só a instauração de relações internas pautadas pela fraternidade, inclusão e justiça social que promovam um desenvolvimento equitativo e integral do Rovuma Maputo e do Zumbo Índico, respeitando a vasta diversidade cultural moçambicana. Pela atenção, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Alô? Muito obrigado. Vou pedir assistência técnica para trocar de microfone, por favor.
Muito obrigado, Dr. Nelson Moda, pela sua comunicação. Vamos seguir com a segunda oradora desta tarde. Mas antes de eu chamar a segunda oradora, há um ponto só para gerirmos melhor o nosso tempo. Então, cada um dos panelistas tem 15 minutos para dar a sua comunicação e depois havemos de abrir espaço para questões, discussões, comentários. Então, eu vou chamar a segunda oradora, que é a doutora Nikki Wigging. A doutora Nikki Wigging é professora associada no Departamento de Antropologia Cultural da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos. Trabalha nas interseções entre antropologia política e ecologia política. Realizou trabalho de campo etnográfico em Moçambique e nos Países Baixos. Os seus interesses de pesquisa incluem dinâmicas de grupos armados, trajetórias de ex-combatentes, poder corporativo, cidadania, extração de recursos e deslocamentos populacionais. A doutora Nikki vai fazer a sua comunicação intitulada Governação de Fronteiras, Poder Corporativo, Desenvolvimento e Extração de Recursos. Por favor, doutora Nikki. Okay, posso? Ok, boa tarde a todas e todos. Vou falar em inglês, mas os slides vão ser em português. Okay. So as you can see, perhaps I changed the title of my my presentation. I will talk about corporate governance or frontier governance, actually, and extractive subjectivities in Moatize, in coal mining area of Moatize. So I will take you to TEDs. And I started my research project with theoretical questions asking, how do big companies, in this case coal mining companies, take over the role of the state? And what does it mean to be a citizen of a company? Which is not necessarily the case, but as you will see, something comes close to it. And I thought that those were important questions because corporations are very powerful entities, especially in these resource extraction areas. So I focus on Moatize district, which is in Tet province. I've been doing fieldwork since 2016 in resettlement areas with the staff of coal mines. And my last fieldwork was actually last week, so I will show you some very recent material. So Moatize can be called a resource frontier. It's the heart of coal mining in Mozambique. If you arrive in Moatize, you cannot escape coal mining at the airport. There will be big billboards of Vulcan now, mining companies saying, "Bem-vindo à la bella cidade de Tet." The first person I met was a taxi driver who also worked in the mine, and he called Vulcan again a empresa mãe, the mother company, mentioning that Vulcan feeds the people, cares for the people in Tet. But coal mining, as I guess many of you know, is also poisoning Moatize. The city is now surrounded by mines. Just walking there, you literally breathe, actually. The coal dust, you feel it in your nose, in your throat. So coal mining has changed a lot in this area. So I have been asking questions like, okay, what kind of development is this? What does
extractive governance produce, and how does it shape subjectivities? And I want to start by exploring these questions with this photo, which I took last week. So this is in Mwaladzi, and Mwaladzi is one of the resettlement areas actually built by Rio Tinto at the time, and they took about 270 families here, which is about 40 kilometers away from where the previous were, very isolated area. And this is a road project that started in 2021. And as you can see, this was never finished, and basically it's not usable. Cars pass actually beside it. It's more obstructing than actually doing something. And this was paid with the 2.75%, which is the portion of the revenue from extractive industries that should be allocated to communities. So in Mwaladzi, the times that I was there, so since 2016, 17, 18, this money was always sort of a source of speculation. Like, how much is this money actually? For what will this be used? Well, in this case, it was used for this particular road, which was not finished. Also unclear why that was. So we were talking about this, and I said, well, basically, they forgot about this project. Esqueceram desse projeto, I said in a conversation. And then somebody said, no, that's not the case. They actually forgot about these people here. And that was often actually repeated by people living in this particular area, in Mwaladzi. They would say, we were abandoned, we were left here basically to die. And for me, this characterizes their grievances and their specific subjectivities, and I will try to explore that a bit deeper. And I want to do that using two concepts. Very quickly, I will explain what I mean with them. So frontier governance, I think it should be governação de fronteira and not governança de fronteira, so excuse me for my mistakes in the Portuguese translation. But this I see as sort of a distinct form of governance which is inherent to global capitalism. And it mentions the frontier, which is interesting because a frontier is on the one hand very much an imagined place, imagined as a place that is wild, that is distant, but also full of opportunity. It is a narrative, and about that there are lots of those kind of narratives. Like it used to be this very far away, silent backwater, and then it became this coal bonanza. That is the narrative, right? But the frontier also is sort of a spatial concept. It points towards a place of change, where new territories emerge, such as concessions, where new governance structures are emerging, governance structures are changing, and where relations to land and nature, you could say, change, so that people's surroundings all of a sudden become resources. So frontier governance for me refers to these dynamics, so dynamics of order making to make extraction possible, actually. And this is not necessarily done by the state, but involves multiple actors, among which, very importantly, corporations, right? So that's the first concept I use, and the second one is extractive subjectivities, subjetividades extrativas, and which can refer to the different complexes of how power shape how individuals think about their place in the world. So how such conceptions of how people think about their place in the world are, of course, very much shaken in these extractive frontiers that very much rework political imaginaries and relationships, as I will try to show. And this is very clear in the process of forced displacement and dispossession, which is referred to as resettlement processes, in which companies basically take over territories and to some extent people's lives. So in what follows, I will try to explore this. And this photo is, by the way, of Mwaladzi, the resettlement area. So one of these frontier dynamics, or frontier governance dynamics, is a process to make legible, to make the territory and people legible for extraction or for displacement, to allow for extraction. So how does this happen? So here you see a photo on the background of Kapanga, which is the place where which is part of the concession of the Benga mine. So when it was clear that these people had to leave,
what happened was consultancy companies did social and environmental impact assessments, as they do. They did surveys, they did a census. So an inventory was created of people and their surroundings, their dwellings were counted, their plots were measured, their animals were counted as livestock, their fruit trees were counted as crops. So thereby turning actually these people's lives in sort of calculable units that then can be processed and then can be managed and then can be compensated for, right? Thereby making extraction possible, I would say. And of course, this process has received much criticism. A lot cannot be measured. Sacred places cannot be measured. One's view from the house cannot be measured. Also, people in this particular place were categorized as urban and rural households. That did not necessarily refer to their location of residence, but to their livelihood means. So, which simplified basically that people have variety of livelihood strategies. And as a result, neighbors, so people living next to one another, were moved 40 kilometers apart. But what this, so that has received a lot of criticism, but also this process produced things. So it produced actually new communities. These communities were not necessarily existent in the process, they came into being. So it produced beneficiary communities. It produced effective households. And that's what I want to get at. What it also produced is a sense that people felt seen, that they were actually being counted, literally, but also more symbolically. So this area, Kapanga, before the resettlement, so before the mining company came there, it was a rather, let's call it an informal settlement, not a place where most people felt counted or where they felt part of the government, so marginalized place, you could say. And then it was all of a sudden located in this company's concession area, and they became of some importance, some kind of promise of inclusion, you could say, not only as beneficiaries, but also, I would argue, as subjects or as citizens. So what does that then look like? So I want to think through this idea of can you be a corporate citizen, or at least have that aspiration? And so in Mwaladzi, in this area, people remember the moment of resettlement as a very festive time. So they were taken there. At the time, Mwaladzi was buzzing. There was music, they said. There were many motorcycles. There was the smell of grilled chicken. It was really a good time. At that time, the company was very much engaged. Now, when I visited Mwaladzi in 2016-17, it was very different because at the time the coal prices were low, the mine was sold to another company, and a lot of these projects were paused. But still people would say, we are in the hands of the company, we are the village of Rio Tinto, which later became ICVL. And local activists tried to engage with the company and the government, actually. They would list, and I have a list here, you cannot see it, but they would list all the difficulties in the village. They would write letters to the company, to the local administration, to the district administration. They would work with NGOs to press for court cases, but not much changed. Basically, people at a certain point said, well, when will they take care of us? That's what they would ask. And with they meant, in a way, the company, but also the government. There was this sense that they had sort of sacrificed for development, and that must, one way or another, amount to something. So they express a kind of hope, I would say, for inclusion, of being counted by a state-like actor, which is the company or the state, or some kind of corporate citizenship, right? And in one way, I think they aspired for a kind of long-term relationship of dependency, and thereby they recognize actually that the state-like nature of the company, and they recognize that in these resettlement areas, these are territories over which the company extends at least some kind of jurisdiction. But this inclusion that they aspired, this citizenship, never materialized. The company never took up this governing role. In fact, resettlement processes are actually intended to avoid dependency, and
in response to this, people would say, they do not show their face here anymore. We don't see the company, we don't see the government. There's nothing to do here but dying. And you could analyze this actually as a sort of instance of necropolitics, as Mbemba, our keynote speaker, introduced, as a let die scenario. But others have conceptualized it as sort of the politicas de negação, the politics of disavowal, or the politics of denial. So, which points to initially a recognition, a possibility of inclusion, but then a neglect and a negation of governance actors, which can be the state or the company, which results then in disavowed subjectivities that are actually denied. And then, now I want to fast forward very quickly to the current moment. So again, this photo of this unfinished road. And a bit further down the road, you see the Posto da Localidad. And that Posto da Localidad was in the post-election protest, vandalized and sacked. And a bit further up the road, you find the house of the chef de localidad, and that was completely burned out. And since this happened in, it happened in January, I don't know exactly when this happened, but in the post-election manifestations. And since this has happened, the representatives of the administrative government have not come back in Mulazi, as happened in many places in Tete. And to my interlocutors, so people living in Mulazi, this was not necessarily a surprise. And I'm not sure what to make of this, but as I see it, I think surely something has shifted in the political subjectivities in the context of these recent political protests. And I would end with that I think that research is needed to understand sort of these layers of grievances, that those affected by resettlement were not just hoping for development and improvement, they also aspired another kind of inclusion, a relationship with those in power, also beyond the state. So this happens in frontier areas, but in many other areas, these grievances are just not only about dispossession of land and livelihoods, but these are also about dispossession of aspirations for some kind of inclusion and citizenship. And I will end with that. Thank you. Obrigada. Muito obrigado, doutora Nicky. Vamos seguir para o terceiro orador, o doutor Duarte Amaral. Doutor Duarte Amaral é docente, assistente da Faculdade de Filosofia da Universidade Eduardo Mondlane, onde também colabora com o Centro de Investigação em Filosofia. Atua ainda como consultor e investigador independente. É licenciado em Economia e mestre em Administração Pública pela Universidade Eduardo Mondlane. Desenvolve investigação em ciências sociais aplicadas e filosofia, com interesse em teorias e práticas políticas, administrativas e ética e epistemologia. O Dr. Amaral vai fazer a sua comunicação intitulada Ondas Políticas e Políticas Públicas em Moçambique, Independência, Democratização e Metanarrativas dos partidos políticos. Dr. Amaral, por favor. Boa tarde. Acho que enquanto Shaid brinca com o computador, eu vou falando, né? O meu tema é ondas políticas e políticas públicas em Moçambique, democratização e incredulidade das metanarrativas dos partidos políticos.
Este tema nasce, na verdade, por causa de uma conversa que vinha tendo com alguns jovens em Quelimane, enquanto faziam um trabalho de campo, ainda no início deste ano. E uma das provocações que os jovens colocavam era se realmente os partidos políticos conseguiriam resolver os problemas que Moçambique enfrenta hoje. E por conta da intervenção de um dos jovens que fazia parte de um dos grupos focais, que dizia era possível sim Moçambique desenvolver, mas ele não se via Moçambique a desenvolver por causa dos partidos políticos, mas por causa de como os partidos políticos apresentam-se em Moçambique. E aí eu fui percebendo que aquilo que os partidos políticos têm enquanto discurso de sensibilização ou de captação de simpatizantes, assim como de capitalização de seus membros, tem vindo a perder algum valor, principalmente nos últimos tempos. E só mesmo para talvez contextualizar a parte metodológica do trabalho, já estava a falar aqui antes mesmo de pensar. O trabalho nasce neste contexto que fazia menção aqui, mas também e tem como provocação perceber como é que o processo de implementação de políticas públicas influenciou na crise das metanarrativas dos partidos políticos dominantes. E se calhar aqui também há necessidade de falar de dois ou três conceitos, só para deixar alguns aspectos claros. Talvez o primeiro conceito é a questão de políticas públicas, que nós entendemos aqui como mecanismos usados pelos governos para responder aos problemas dos seus governados, mas também tem uma outra definição que é de Thomas D, que diz que política pública é, de todas as formas, aquilo que o governo usa para fazer e não fazer qualquer coisa dentro de um Estado. Se calhar relacionando a isto e a necessidade daquilo que das nossas conversas ao nível do campo vinha sendo apresentado, chamaríamos aqui um escritor brasileiro que é Leonardo Seixas, que traz duas abordagens ou dois elementos fundamentais que têm que constar dentro das políticas públicas. Que primeiro é a intencionalidade pública e depois é propor-se a responder a um problema público. E nesta mesma querela, as políticas públicas são convidadas, aliás, o processo de implementação de política pública tem que ser não de forma unilateral ou restrita a um grupo, neste caso, que são os partidos políticos, assim como o governo. E para o contexto moçambicano, se calhar do mundo, o governo é constituído de partidos políticos, o que quer dizer que, de certa forma, o processo de implementação de políticas públicas em Moçambique tendem a ser de uma narrativa unilateral, no sentido de que não dá muitas manobras para outros atores poderem manifestar-se. Então, partindo também desta ideia, nós achamos que poderíamos nos apropriar um pouco da abordagem multidimensional do processo de implementação de políticas públicas associada à questão da rede de políticas públicas, que é de Thomas Dewey. E ainda nesta ideia, se calhar, um outro conceito que acho que é importante também fazer menção aqui é a ideia de metanarrativas. Este é um conceito que não é necessariamente do contexto político, nasce no contexto da pós-modernidade e um pouco mais para cá, no texto A Condição Pós-Moderna de Jean-François Lyotard, por volta da década de 79, por aí, e no qual Lyotard questionava a intervenção do iluminismo e do marxismo dentro do contexto da modernidade, e que depois estes conceitos ou as abordagens iluministas, assim como marxistas, que que apresentavam-se como narrativas atemporais e a dada altura universais para o mundo, vieram conhecer a sua descrença ou aquilo que ele considera por incredulidade no contexto do que chamou por pós-modernidade. E eu capto este conceito para dar aqui uma deixa, aquilo que os partidos políticos tomaram como ideias iniciais para a sua afirmação. Se começarmos a olhar do ponto de vista
individual. Por aí, a Frelimo nasce num contexto de libertação, mas depois afirma-se como partido que depois dá a ideia de constituição da nação moçambicana, independência e justiça diante da opressão portuguesa. Depois temos a Renamo, que também vem se afirmando como defensor da democracia, das liberdades políticas, justiça, entre outras questões. Mais tarde, nasce o MDM, num contexto de mudança de paradigma e trazer um contrapeso ao bipartidismo que vinha sendo vivenciado em Moçambique. E depois, com as últimas eleições, nasce um outro partido que também vem se afirmou-se, mas depois, na mesma modalidade em que afirmou-se, veio sentindo a sua crise, que é o caso do Podemos, que nasce enquanto alternativa aos problemas que Moçambique enfrentava, mas inaugurou-se com uma nódoa que o torna, de certa forma, um partido pouco ativo dentro da arena política. Então, essas narrativas que vieram nascendo dentro do contexto político criaram condições para, primeiro, a aceitação dos partidos políticos, mas também para a projeção dos mesmos. E neste mesmo processo de construção, existe aquilo que nós consideramos por ondas políticas, que neste contexto entendemos que de 1975 para cá, conhecemos pelo menos 3 ondas políticas. A primeira, que é a questão de 1975, por causa da independência, do regime de partido único, e mais tarde a de 1990, com a questão de transição para a democracia, e depois os conflitos, por conta dos conflitos, aliás, que vivenciou-se entre o governo de Moçambique e a Renamo. E a terceira onda, que para mim começa a ser, se calhar, a onda mais fundamental desta minha apresentação, é a onda que eu chamaria de 2023, aliás, 2013, com a afirmação daquilo que chama-se de Gen Z ou Geração Z, os Zomers, que nascem, que é um conjunto de jovens que nascem na década de 90, principalmente na segunda metade da década de 90, e vão afirmando-se como ativos na arena política por volta de 2013, porque já tinham uma idade significante, mas também já para o contexto moçambicano havia lá uma eclosão do uso de tecnologias, entre outros aspectos. E os homens são caracterizados como nativos digitais, assim como nativos democraticamente para o contexto moçambicano, porque estes não conheceram em nenhum momento da fase da sua vida um Moçambique sem tecnologia e um Moçambique sem democracia, sem uma constituição que diga-se de natureza democrática. E aqui vamos para o jovem que se calhar captou a ideia do nosso trabalho. Os homens, que a maior parte deles até hoje já estão na casa dos 24, 25, quase para os 30 anos, eles vão afirmando as metanarrativas ou vão materializando ou apresentando a falibilidade das metanarrativas dos partidos políticos quando assumem o posicionamento de que pode sim haver mudanças no país, mas há dúvidas de que essas mudanças podem ser feitas por meio dos partidos políticos que Moçambique tem, por causa da natureza da manifestação que estes partidos têm vindo a apresentar. E estes mesmos homens vão usando o ciberespaço ou vão usando a tecnologia para poderem manifestar aquilo que são as suas revoltas, que são as suas insatisfações diante não só da governação, mas também da postura dos partidos políticos num todo ao nível do Estado moçambicano. Eles vão apresentando-se como, de certa forma, partidos que tendem a ser mais clientelistas e menos tendentes a questões públicas. E um dos aspectos que nós também podíamos fazer menção aqui é um dos comentários que um dos jovens nos traz, que é Daniel Chapo, mesmo depois de tomar posse, não conseguiu governar nos primeiros meses, por conta das lives de VM7. Os cidadãos não lhe ouviam. Esta expressão, de certa forma, apresenta ou materializa a ideia do uso do ciberespaço para fazer valer aquilo que são as intenções políticas, mas também para fazer valer aquilo que são a crença ou a acreditação dos jovens por parte dos partidos políticos. Ao mesmo tempo em que isto
vai se consumando, nasce também a ideia do paliativismo de políticas públicas, na medida em que a descrença que está associada aos jovens e que vai materializando a crise das metanarrativas da emergência dos partidos políticos também está associada ao paliativismo das políticas públicas, na medida em que, de um modo geral, o conceito de paliativismo, só bem para contextualizar, no contexto das medicinas ou das ciências médicas, é tido como um antídoto usado para atenuar uma determinada questão. Mas neste contexto nós chamaríamos duas políticas públicas, se calhar, para fazer referência a este tipo de situação. A primeira política é o caso da revisão constitucional de 2018. Esta nasce no âmbito do conflito que verificou-se no centro do país entre a Renamo e o governo da Frelimo, né? Ou o governo chefiado pela Frelimo. A revisão constitucional deu à luz, por um lado, a Lei 1/2018, de 12 de junho, e depois deu à luz também os decretos 63 e 64 de 2020, de 7 de agosto, que dão espaço a uma narrativa de governação descentralizada provincial que tendia a dar autonomia às províncias. Estas políticas, de certa forma, são regulatórias, mas de certa forma elas nascem para acabar com a ideia de que os partidos políticos não podem governar naquele espaço onde eles haviam ganho as eleições, que foi uma das contestações apresentado, de certa maneira, pelo líder o então líder da Renamo, Afonso Dhlakama, que tendia a liderar naquelas províncias onde ele havia ganho. E, por conta disso, houve a aprovação da Constituição, aliás, a revisão da Constituição em 2018 e a aprovação de outros instrumentos regulatórios que permitiram com que esta ideia fosse constitucionalmente ou legislativamente materializada. Entretanto, vimos que, do ponto de vista prático, isto não se consumou porque a Frelimo teve aceitação, se assim podemos dizer, ou ganhou em todas as províncias, o que caiu por terra a ideia de parar um conflito com a tendência de dar espaço para que os outros pudessem governar. Ao mesmo tempo em que esta mesma ideia trouxe também a narrativa da emergência dos secretários de Estado, entre outras figuras que constituíram o arcabouço governativo de Moçambique. Outra política que também podíamos fazer menção aqui, que também enquadra-se no contexto do paliativismo de políticas públicas, nesta concepção, chamaria o programa Sustenta, que foi uma das políticas concebida em 2017, numa primeira fase, depois a sua segunda fase em 2020. O Sustenta nasce enquanto resposta à crise, se calhar a crise alimentar associada à desnutrição, mas também associada à escassez de produtos no mercado e associada também a responder ao índice elevado dos extensionistas ou dos jovens formados em agricultura que Moçambique vinha tendo e que, de certa forma, não tinham algumas oportunidades, entre outros fatores que contribuíram para que o Sustenta nascesse. Mas, de todas as formas, o Sustenta, primeiro, o nascimento do Sustenta é duvidoso porque logo que o Sustenta nasce, fica sem saber como é que o Sustenta surge para o contexto das políticas agrárias de Moçambique. Mas, enquanto isso também, o Sustenta veio afirmar-se enquanto resposta à questão da crise, se calhar alimentar, mas também do desenvolvimento no contexto do desenvolvimento no contexto de criar melhores condições para que os moçambicanos tivessem alguma coisa para poder subsistir a partir da agricultura familiar até aos macroagricultores. E, entretanto, os resultados que se tem de Sustenta hoje não apresentam, de certa forma, alguma satisfação a este intento ao qual o Sustenta foi concebido. Por conta disso, também assumi como sendo uma política que podia enquadrar-se no contexto do paliativismo. Nasceu para responder a um problema do momento, mas infelizmente os seus resultados não foram a longo prazo. Portanto, aqui nós temos estas duas narrativas. A primeira é olhar
esta eclosão de novas mentalidades políticas e, ao mesmo tempo, o processo de concepção de políticas públicas, que por muito tempo foi concebida num contexto apenas de partidos políticos e com pouca participação da sociedade civil e de outros atores, e a aceitação dos mesmos partidos hoje, através destes que eu chamaria de novas mentalidades políticas emergentes dentro do contexto moçambicano. Portanto, tento aqui apresentar uma ideia de que a crise das metanarrativas dos partidos políticos também está associada ao processo da aceitação das políticas públicas por parte daqueles que tendiam a beneficiar-se delas. E poderia terminar até aqui. Depois posso fazer os comentários, acho que o tempo esgotou. Muito obrigado, Dr. Duarte. Vamos passar então para a última apresentação desta noite, já é noite. Então temos o Dr. Pedrito Cambrão, que fará a sua comunicação intitulada Da Democracia Participativa e da Sociedade Providência à Governação Sustentável em Moçambique. Dr. Pedrito Cambrão é docente da Universidade de Zambeze, doutor em Sociologia pela Universidade de Porto, licenciado em Filosofia e Teologia pelas Universidades Antoniana e Urbaniana em Roma. As suas áreas de pesquisa incluem democracia, cidadania, desenvolvimento, religião e cultura. Doutor Pedrito, tem a palavra, por favor. Bem, os ingleses dizem last but not least. Eu sou o último, mas não menos importante. Digo isso porque o que vou falar, os meus colegas, os meus antecessores já mencionaram. Eu vou fazer uma súmula. Os latinos dizem esto breve sed placeps, seja breve para agradar. Vou procurar ser breve agora, não sei se vou agradar, até porque os acadêmicos não agradam, né? Dizem a verdade, e algumas vezes a verdade dói. Bem, estão todos e todas cumprimentados. Bem, o meu tema é da democracia participativa e da sociedade providência à governança sustentável, tendo como caso Moçambique. É uma reflexão fruto de experiências do dia a dia e também de algumas leituras. Não é novidade que vivemos no mundo em crise, mas sobretudo olhando para o nosso país, e até porque os meus colegas falaram muito bem, o professor Nelson Moda deu um panorama da crise em que nos encontramos, a convivência entre o luxo e o lixo, onde muitos vivem no lixo, entregues à sua sorte a comer do pão que o diabo amassou, e poucos vivem a grande e a francesa. Hoje, o nosso lema é Moçambique, 50 anos de independência, políticas, crises e transformação social. E este painel tem a ver com independência, economia e políticas públicas. E as políticas públicas aqui foram muito bem apresentadas e até definidas, e aprendemos com isso. Então, Moçambique não é exceção à regra. Este país que também está em crise, apesar de 50 anos, vive em constante contradição. Abundância de riquezas, mas também
pobreza absoluta. Somos dos países que está na cauda do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É fértil em discursos políticos, ouvimos aí tantos partidos foram apresentados, mas estéril em resultados concretos. É certo que existem leis, até boas leis, regulamentos, instituições que abrem espaço para a democracia representativa, que depois vou dizer que é a democracia dos partidos, e que Edson Macuacua chama desta democracia partidocracia e não democracia, porque o poder está nos partidos e não no povo. Então, na prática, os espaços criados segundo reza a Constituição da República de Moçambique, vezes sem conta, são espaços controlados, manipulados ou esvaziados do seu conteúdo, ou seja, a participação tem sido uma utopia. Como consequência, foi dito aqui, vivemos, já que não há democracia no verdadeiro sentido, este fosso entre ricos e pobres que é abissal, e os ricos tornam-se cada vez mais ricos, usufruindo dos privilégios e impunidades incompreensíveis, a impunidade e a irresponsabilização, enquanto os pobres são esmagados pela ausência de oportunidades e pela indiferença sob o olhar impávido e inerte de quem é de direito. Há um menino aí que falou, segundo apresentou o nosso colega, que acha que não está a ver nada, não está a acontecer nada, né? Mesmo com a subida do novo timoneiro. E até tivemos relatos dos filhos da pátria de Moçambique, essa pátria que é amada, chamamos de pátria amada, mas que muitas vezes é mamada e por conta disso é tramada. E temos pessoas que vivem ou que recorrem ao capim para a sua sobrevivência. Tivemos o caso de Mecanhelas, em Niassa. Arrisco dizer que Moçambique tornou-se, parafraseando Miyakoto, o país do queixa andar, ou então do deixa andar, como dizia aquele outro. Eu diria, é o país da Marrabenta e do Miranda, onde tudo arrebenta e se mira. Mas não podemos continuar assim, como tem dito o timoneiro ou o Presidente da República, não podemos continuar a fazer as mesmas coisas para termos resultados diferentes. E Santo Agostinho diz que as tuas lindas filhas da esperança são a indignação e a coragem. A indignação para aquilo que acontece, nada de conformismo, e a coragem de podermos mudar. Bem, então é preciso romper com a indiferença. E o Papa Francisco fala que vivemos a era da globalização da indiferença, ou seja, a era do conformismo. É preciso não nos conformarmos, é preciso nos indignarmos, como diz Santo Agostinho. É preciso fazer explodir, como dizia Norberto Bobbio, as contradições e os paradoxos que nos rodeiam a um ciclo sem saída. O dever de quem tem cultura, nós aqui temos a graça da cultura, é saber anunciar, sim, como professores, muitos de nós, mas também denunciar. É preciso sacudir a apatia coletiva ou a indiferença. Portanto, não podemos continuar a permitir que os erros que se repetiram ao longo dos 50 anos se perpetuem. Se os próximos 50 anos forem uma cópia dos últimos 50, então a independência, aquela total e completa que Samora Machel proclamou, e hoje sabemos que não foi, deve ter sido total, mas não completa, porque já falamos de independência econômica. Então é hora de exigir mais, de sonhar e de agir com coragem. Não se trata apenas de apontar culpados, mas de assumir de forma coletiva a responsabilidade de reinventar Moçambique. E esse espaço criado pelo IESE é uma maneira de como podemos reinventar Moçambique. Daí que é necessário sempre ter em mente aquele slogan: Moçambique surge et ambula. Permitam-me trazer à colação a afirmação do saudoso presidente Eduardo Mondlane, em 1977, no livro Libertar Moçambique, na página 248. A libertação não significa para nós simplesmente a expulsão dos portugueses. Significa reorganizar a vida do país e lançá-lo na vida do sólido desenvolvimento nacional. Para isto é necessário tirar o poder político das mãos dos portugueses, visto que estes se opuseram sempre ao progresso social e estimularam somente aquele desenvolvimento econômico que podia beneficiar uma elite pequena e quase exclusivamente estrangeira. O professor Nelson Moda falou disso. Mas o movimento de libertação
não poderá reivindicar êxito até que, através dele, o povo consiga o que os portugueses lhe recusaram, isto é, nível de vida tolerável, instrução, condições de desenvolvimento econômico e cultural, oportunidades de participar no seu próprio progresso. Fim da citação. Estas palavras não são uma âncora, dizia, são uma âncora para a reflexão que hoje vos trago. Meio século depois da independência, a questão central permanece. Conseguimos, enquanto nação, traduzir a libertação política em libertação social, econômica e até cultural? A democracia representativa é um dos conceitos mais enraizados no imaginário político moderno, pois representa o governo ou a autoridade do povo, pelo povo e para o povo, exercido por meio de representantes eleitos que, durante um mandato definido, em Moçambique são 5, têm a responsabilidade de legislar, fiscalizar e governar em nome da coletividade ou em nome do povo. Contudo, entre a teoria desta democracia e a prática, abre-se um fosso que em Moçambique tem se tornado cada vez mais profundo. Desde a Constituição de 1990, Moçambique adotou o modelo multipartidário de representação ou de democracia representativa. Foi um passo histórico, um corte com a tradição do partido único, uma abertura para a pluralidade política. O voto passou a ser o símbolo máximo da soberania popular. A Assembleia da República passou a representar, pelo menos no papel, a diversidade das opiniões e aspirações do povo moçambicano. Mas a realidade mostra o contrário. Passados 3 décadas, percebemos que esta democracia representativa é incipiente, frágil e muitas vezes capturada por interesses privados. Hoje em dia existe uma palavra interessante, interesse dos famosos cartéis. Também esta democracia é capturada por interesses partidários, daí que Edson Macuacua chama de partidocracia. Então, o maior drama desta nossa democracia é que ela se tornou mais representativa dos partidos do que do povo. Os deputados que deveriam ser a vox populi, ou seja, a voz do povo, transformaram-se na vox partidária, isto é, a voz dos partidos. Em vez de mediar as aspirações da sociedade, limitam-se a reproduzir a lógica dos partidos, muitas vezes submetidos à disciplina cega, ou então disciplina partidária e aos interesses de elites, os tais cartéis. Não é raro ver parlamentares mais preocupados com regalias pessoais, com viaturas de luxo, subsídios de viagem, do que com a dura realidade dos cidadãos que dizem representar. Em vez de apresentarem propostas concretas e fiscalizarem com rigor o executivo, muitos passam horas em discursos vazios e até em gritarias. Daí que se diz que a Assembleia é escolinha de barulho. É por isso que cresceu no seio da população o sentimento de que temos, entre aspas, deputados amputados, isto é, amputados da realidade, amputados do povo, amputados da sua responsabilidade. E quando os representantes perdem legitimidade, o próprio edifício da democracia começa a ruir. Daí nasce a indiferença popular e ou até a revolta. 3 décadas depois, podemos dizer com clareza, Moçambique vive um déficit democrático. Baixos níveis de participação política, baixa confiança dos cidadãos nas instituições, fraco desempenho do Estado em garantir serviços básicos, persistência da corrupção e da impunidade. Então, a crise desta democracia representativa leva-nos a um ponto inevitável. É preciso avançar para uma democracia participativa. Como ensina Boaventura de Sousa Santos, também ensina Diego Freitas do Amaral, a democracia não pode ser apenas representativa, precisa de ser deliberativa, concertada, inclusiva e substantiva. Isso significa devolver ao povo o verdadeiro poder da democracia. Através, por exemplo, de orçamentos participativos, conselhos comunitários deliberativos, assembleias de cidadãos para temas públicos, plataformas digitais de consulta e fiscalização, como nos foi apresentado. E aqui se faz a ponte para o segundo verso da nossa reflexão, a sociedade-providência, que substitui o Estado-providência. Porque uma democracia que não garante direitos sociais básicos está condenada à descrença.
A democracia representativa só terá sentido se for capaz de sustentar uma sociedade de providência que proteja os mais vulneráveis. Sem isso, o voto continuará a ser apenas um papel depositado numa urna, sem tradução real na vida das pessoas. Agora vou falar um pouco do Estado social, Estado providência, Estado assistencialista, a sociedade de providência. Na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, nasceu o chamado Estado Social, fundado na convicção de que o bem-estar não pode depender do acaso individual ou da caridade privada, mas deve ser garantido como direito universal. Em Moçambique, infelizmente, esse modelo nunca chegou a consolidar-se. O Estado independente nasceu em 1975, mergulhado em desafios existenciais. Uma economia frágil, um país devastado por décadas de colonialismo, que nos foi apresentado aqui, e quase de imediato uma guerra civil que consumiu recursos, destruiu vidas e infraestruturas e adiou a construção de um Estado verdadeiramente social. Hoje, embora, como vimos e sabemos, estejamos a viver um Estado que se preza de ser de direito democrático e de justiça social, infelizmente, a realidade mostra-nos que há déficit. Então, o que fazer diante da incapacidade do Estado em providenciar as condições mínimas para a vivência do seu povo? É aqui onde somos chamados a pensar numa sociedade providência. Por outras palavras, é necessário que a sociedade se organize para fazer face àquilo que o Estado já não consegue fazer. Já não temos Estado social, temos um Estado capitalista, sobretudo até com as políticas da Bretton Woods, que cria o mercado livre, a mão invisível, torna-se de facto invisível, não está preocupado com o povo, com o social, mas apenas com o vil metal ou com o capital. Então, quid facere, o que fazer? A sociedade deve se organizar para fazer face aos seus problemas. Qual será o papel do Estado? O papel do Estado é ser um Estado facilitador. Um Estado que cria leis para que as pessoas tenham facilidade de poderem fazer aquilo que o Estado devia fazer e que não consegue fazer. É assim que nascem organizações de sociedade civil, associações, fundações, é assim que nasce o IESE, cujo diretor está aqui. Bem. Sim. Então, diante de uma democracia participativa, em que todos podem participar, não só aqueles que estão na Assembleia da República, mas também académicos, organizações de sociedade civil, a comunidade de Santo Egídio, que aqui está muito bem representada, o IESE. Então, há espaço, democracia participativa, e esse espaço faz com que as pessoas se organizem, porque o Estado já não é capaz de ser o Estado social. Só assim nós podemos pensar numa governação sustentável. O penúltimo painelista que aqui esteve apresentou as crises e esse Estado que inventa coisas, sustenta, que não é sustentável. Então, como fazer com que a sustenta seja sustentável? Se os deputados têm fiscalizado o executivo, quem fiscaliza os deputados? Eles passeiam a sua classe, vão lá para as províncias, nós que somos provincianos, recebemos-los com pompa e circunstância, voltam aqui, os muxangas da vida começam a enxovalhar os ministros, mas quem fiscaliza os deputados? Então, aqui a razão da existência de uma democracia participativa, em que o povo deve ser capaz também de fiscalizar o trabalho daqueles que dizem que representam o povo. Então, só haverá democracia sustentável se todas as forças vivas forem chamadas. Partidos extraparlamentares, associações, fundações, institutos ou instituições de pesquisa, academias, todas as forças vivas. Fora disso, teremos, como eu disse, partidocracia e não democracia, teremos um Estado liberal capitalista e não um Estado social que já não existe, é uma utopia. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedrito. Então, como havíamos dito, depois das apresentações, nós vamos abrir espaço para perguntas
comentários. Obrigado pelas lindas. E eu estava aí a verificar a complementaridade das apresentações. Apresentações muito ricas que provocam e levantam muitas questões, que é a reflexão sobre o Moçambique, que heranças o país tem, entre avanços, retrocessos. Cada um dos oradores olhou e analisou esta realidade a partir da sua posição, a partir da sua pesquisa, que é algo que nos leva a refletir profundamente e a discutir. Eu não vou fazer o resumo dos painéis, porque isso vai nos roubar muito tempo, e vou reservar o tempo justamente para nós podermos interagir com os nossos oradores. E eu espero que esta conversa seja produtiva. Então, vou abrir espaço para questões. Peço só levantar a mão que o microfone chegará até aí. Ok, vamos começar aqui. É só dizer o nome e ir para a questão. Obrigado, boa noite. Entrei tarde, estou a reproduzir. Boa noite a todos. Eu sou Wilson Nicaquela, sou da Universidade de Lúrio, na ilha de Moçambique. Tenho medo o Pedrito depois dizer isso que ele disse, não, então vou cortar as outras coisas. Mas o que eu queria fazer como questão de provocação de forma transversal para todos, não é? Porque percebi que os temas dialogam, é a seguinte. Moçambique está a fazer hoje 50 anos, ou este ano 50 anos de independência. Entretanto, os problemas que estão a ser levantados nesta conferência não são novos, ou seja, estão a ser discutidos e o IES está a fazer agora 18 anos e apresenta a cada ano desafios para Moçambique e parece-me que os problemas podem ser apresentados de forma diferente, mas são os mesmos. A pergunta que faço é como termos moçambicanos diferentes dos moçambicanos que o país conheceu há 30 anos. Este moçambicano que pergunta é um moçambicano capaz de colocar o seu lugar, por exemplo, à disposição, quando ele sentir que não está em condições de contribuir ou de continuar a dar o seu contributo para o país. Vou repetir a mesma da outra forma, só para não levar muito tempo. A outra forma é: estes estudos estão nas bibliotecas e alguns ministros são PhDs. A pergunta é: por que é que eles não se tornam acadêmicos estando na governação, se eles já participaram em discussões quando eram pesquisadores ou participavam em eventos do IES há 30 anos? Esta é a questão. Obrigado. Não, vamos passar primeiro para ali. Ladies first. Ok. Então, tudo bem, mas pode avançar. Ok. Boa noite. Imedo Condelak é o meu nome. Venho parte da Universidade Católica de Moçambique. Fez menção muito bem o moderador que as temáticas aqui apresentadas pelos belíssimos oradores têm uma certa complementaridade e a questão que eu gostava de colocar em certo sentido já agora também tem a ver com todas as apresentações aqui feitas, a começar pelo professor Nelson, que de forma estranha colocou ali a situação da questão herança do colonialismo, né? Que herança? E já dizia um inveterado escritor moçambicano que é se inquietando que se mexem ou que se movem as convicções de pensamentos inamovíveis. E isso trouxe aqui um desconforto que se calhar levantou aqui, está a levantar aqui essa série de debate, né? Mas a questão que eu se calhar gostaria de fazer é que lições envolvidos 50 anos de independência é que traz-nos aqui esta herança do colonialismo. Chegou a falar também de opiniões antagônicas. Não sei se não seriam, acho que a professora Nick também acabou fazendo referência, quando uma das passagens ali dos depoimentos diziam os moradores que foram abandonados e deixados
para morrer, e por outro lado faziam uma série de exigências que eram direcionadas ao governo, mas também ao mesmo tempo a este mega projeto. Seria esta uma perspectiva de intervenção neocolonial, uma herança? Muito obrigado. Boa noite. Chamo-me Catarina de Melo, UCM. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a todos os oradores pelas brilhantes apresentações, bastante ricas e sábias. Tenho duas questões. A primeira questão é para o terceiro painelista, o Duarte Amaral, onde começa a sua fala mostrando que os jovens estão cansados, desgostosos com os partidos políticos e entendem que é preciso desenvolver sem os partidos políticos. E aí eu puxo uma autora, a Simone Weil, que ela elabora o seu livro intitulado Pela Supressão dos Partidos Políticos. E eu pergunto ao Duarte, como é que seria a democracia e o desenvolvimento sem os partidos políticos, mesmo tendo em conta as características, os modos operantes dos nossos partidos políticos, né? Então, como é que nós poderíamos pensar hoje a democracia sem os partidos políticos? A segunda questão é para o professor Pedrito. Considerando, quando fala sobre a democracia participativa, considerando que a gestão pública é uma atividade diária e, por vezes, até a aprovação de instrumentos governativos são momentos urgentes, né? Muitas vezes são questões que já estão atrasadas, que já deveriam ter sido aprovados faz tempo. Como é que nós teríamos uma democracia efetivamente participativa, tendo em conta que muitas das vezes esse processo de tomada de decisão, primeiro, não envolve os cidadãos e muitas das vezes é urgente e atrasado? Obrigada. Muito obrigado. Tinha uma outra mão aqui, né? Ok. Pode. Peço para... Obrigado. Em primeiro lugar, quero parabenizar o painel. Trouxeram abordagens extremamente relevantes sobre as políticas públicas e realmente existe uma conexão entre todos os temas aqui abordados. E eu tenho algumas questões para cada um dos painelistas, começando pelo professor Nelson, que falou sobre a herança do colonialismo português na governação. Pode deixar o nome, não sei se deixou o nome. Desculpa. Meu nome é Lidi Força Amade, venho da Universidade Eduardo Mondlane. Professor Nelson, sabe-se que Moçambique, quando alcançou a independência, diferentemente das outras colônias, os portugueses foram expulsos. E nesse contexto, Moçambique praticamente não tinha capacidade. E momentos depois enfrentou diversas crises. A questão que eu coloco é, portanto, quais são, ou seja, quais elementos dessa herança colonial, portanto, representam desafios à construção de um Estado democrático inclusivo. Aliado a isto, gostaria também de saber que estratégias poderiam ser adotadas para desconstruir padrões coloniais ainda presentes nas políticas públicas. A abordagem da professora Nick, também extremamente relevante, deixou-me com algumas curiosidades que
gostaria de perceber como, portanto, a atuação de grandes corporações em zonas fronteiriças redefine a noção de soberania do Estado moçambicano. E também, só para acrescentar, gostaria de saber até que ponto a governação de fronteiras pode ser entendida como um espaço de negociação entre Estado, empresas multinacionais ou transnacionais e a comunidade local. A apresentação do professor Duarte, que começa com algumas definições de políticas públicas na perspectiva de Thomas Dye, como aquilo que o Estado define fazer ou não fazer, e depois traz ali também as metanarrativas partidárias que justifica, portanto, que criaram para uma projeção política dos mesmos partidos. Gostaria de saber como as metanarrativas dos partidos políticos moldaram a formulação e implementação de políticas públicas ao longo do tempo. Gostaria também de perceber como é que, ou seja, quais foram os principais momentos de viragem nas políticas públicas em Moçambique, desde a independência até a democratização. E só para terminar, para o professor Pedrito, gostava de perceber de que forma essa ideia de sociedade e providência se manifesta na experiência moçambicana e quais as implicações para a cidadania ativa. Muito obrigado. Muito obrigado. Tinha mais uma mão? Não? Ok, muito obrigado. Então, penso que são questões suficientes para os nossos oradores. Então, podemos seguir a sequência. Começamos com... Sim, pode ser a sequência? Tudo bem, perfeito. Então... Muito bem, obrigado pelas questões. Registrei 2 ou 3 questões. A primeira refere-se às lições que estas heranças podem se refletir para o Moçambique hoje, não é? Se é isto de neocolonialismo. Eu não gosto muito do termo neocolonialismo, mas como apresentei, por exemplo, a discriminação, ela mudou de rosto. Aquela no período colonial, baseada sobre a cor da pele, a condição social, até para frequentar em lugares públicos, jardins, campos de futebol, etc., não se observa hoje. Para eu entrar num restaurante aqui no Indie Village, basta o bolso. Dificilmente alguém vai me impedir porque sou negro. Naquele tempo, esta era a condição. Não ser negro. Sobretudo não ser preto, porque também havia diferença. Negro, mais ou menos. Preto, pior. Indígena já nem pode sair. Então, esta discriminação colonial hoje não se verifica naqueles moldes. E a questão que se levantava é, neste período pós-colonial, há discriminação? Provavelmente aquela resultante de uma economia excludente, onde muitos moçambicanos não podem ter o mínimo para sobreviver. Esta herança, a discriminação com um rosto diversificado. É neocolonialismo? Colonialismo para mim é uma coisa mais séria, mais hostil. Mas também a discriminação, a exclusão, a pobreza extrema que muitos moçambicanos vivem, não deve ser normalizado. Não devemos normalizar idosos que se alimentam nos contentores de lixo em Maputo. A mesma guerra que tivemos para alcançar a autodeterminação e independência
do colonialismo português deveria ser ainda mais hoje para poder libertar tantos moçambicanos que vivem nesta penúria. Portanto, esta é uma herança. E a outra é a guerra. Logo depois da independência, entramos numa guerra. Alguns analistas defendem de que aquela guerra civil não tem absolutamente nada a ver com o colonialismo, porque o português já se tinha ido embora. Na nossa perspectiva, não. Aquela guerra era entre nós, sim, mas teve um grande incitamento do período colonial. Teve marcas do colonialismo. Herdamos. E não fomos capazes de construir o Moçambique cada vez mais célere em termos de desenvolvimento porque eclodimos numa guerra. Um ano depois. Mas já há outra herança, porque as heranças não são apenas negativas. É que mergulhados na guerra civil, depois de tantas tentativas de resolvermos o problema da guerra civil, quando todos acreditávamos que a guerra só poderia terminar com a guerra, que a força das armas só poderia terminar com força das armas, acreditamos e constituímos um grande exemplo na África de que acreditar no diálogo era a via possível para se alcançar a paz. Só quando decidimos, nos finais de 89, princípio de 90, entrar na aventura do diálogo e das negociações, é quando vimos que, de facto, era uma ilusão acabar a guerra com as armas. E este exemplo de diálogo para a paz é útil ainda nos nossos tempos hoje. Penso, por exemplo, na questão da Ucrânia, que para o Putin não considerou de uma guerra, logo no início, em fevereiro, considerou de uma operação militar especial. Hoje passam 3, 4 anos. Está ali uma guerra onde ninguém conhece nem a data do termo. Nem o próprio Putin pode prever quando que aquela guerra termina. Portanto, a guerra é esta aventura que podemos ter a capacidade de iniciar, mas já não depende de nós. Não temos previsões para poder terminá-la. Então, a paz, a ousadia do diálogo para o alcance da paz é uma das grandes heranças de um povo sofredor de 16 anos de guerra. A outra questão do abate tem que ver com que elementos da herança representam risco para Moçambique nas políticas públicas. A própria exclusão, nós já sabemos, e hoje é mais evidente, como é que o povo moçambicano, sobretudo os jovens, que é a maioria, as estatísticas dizem que a maioria dos moçambicanos nasceu depois de 92, hoje. Portanto, não conheceu nem a luta armada de libertação nacional e nem conheceu a guerra civil. Tudo que lhe é hostil à democracia, que lhe é hostil à paz, que lhe é hostil à inclusão, ele rebela-se. Porque o mundo tornou-se uma aldeia. Vê o que acontece nos Estados Unidos, vê o que acontece na Europa e, por que não, no meu país. Portanto, as políticas públicas para a governação devem ser mais inclusivas possíveis e olhar para a maioria dos moçambicanos, que são os jovens, dando-lhe perspectiva de vida. Muito obrigado. Ok, vou tentar responder em português e vou tentar responder a todas as perguntas. Obrigada pelas perguntas que foram muito boas. Vou iniciar para responder à questão da soberania. Bom, eu sou antropóloga e uma definição de soberania da antropológica seria o poder sobre a vida e a morte das pessoas num lugar. E se essa é a definição, o Estado moçambicano não
nunca tive soberania sobre seu território, pensando também nas guerras, na guerra em Cabo Delgado, mas seguro também nos áreas extrativas. E esse também, acho que tem uma longa história, a sua questão do neocolonialismo. Acho que é importante ver atrás, ver as heranças como outro orador falou, que Moçambique tem uma longa história de governação cooperativa, também as companhias de Zambezi no parte central do país, no tempo colonial. Já, e não foi o colono, não foram só a administração portuguesa, foram empresas que controlavam essas áreas. Então, aí tem umas continuações também. E também, uma outra coisa que estava a pensar em termos de herança, esses processos de reassentamentos se pode também ver no contexto de como se diz, desenvolvimento urbano, comparar com que fizeram no tempo colonial, os aldeamentos, em tempo pós-colonial, já as aldeias comunais. Então, tem muitas heranças, tem muitas continuações aí que valem a pena, acho que é estudar e ter presente nas análises que fazemos da situação de hoje. Que depois já é tipo, como dizem em inglês, the million dollar question, que o senhor aí pediu, que são as lições que podemos tomar de todas essas observações. E essa, não tenho respostas muito claras, a única, talvez, é uma maneira de enfrentar esse sistema que também tem essas histórias longas, esse sistema extrativo, é pensar em sistemas econômicos que fazem realmente trabalho aqui em Moçambique, mas eu acho que não deveriam ser baseados na mineração de carvão, como escutamos esta manhã no keynote. Temos que pensar em viver com uma ecologia, como se diz, não, harmonia é muito romântico, mas vamos dizer assim. Então, não tenho bem a resposta, mas as minhas pensamentos vão para aí. Então, muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez e boa noite. Se calhar começaria com a questão da Catarina e dizer que é uma questão extremamente profunda, porque em 2020, se a memória não me falha, estava num dos ateliês filosóficos que tem sido organizado pelo professor Nguenha, e o debate era sobre a democracia. E o professor Nguenha levantou o conceito que ele gosta muito, que Moçambique não era uma democracia, mas sim uma partidocracia por causa da hegemonia. E essa questão foi levantada. Como fazer democracia sem partidos? E, de fato, foi difícil responder naquele espaço. E, de um tempo para cá, eu venho trabalhando numa proposta igual a esta, e é parte, se calhar, é a grande provocação que eu trago, que eu considero e trago no meu livro, que será publicado já no próximo mês. E uma das coisas que eu digo é que é difícil fazer democracia sem partidos, mas nós podemos encontrar alternativas de reduzir a hegemonia dos partidos. E qual seria esta alternativa? Seria a inclusão de outros atores dentro do processo de governação. Quais são esses atores? Tem lá os sindicatos, está lá, eu chamo isso de sociedade civil num todo, porque engloba lá os sindicatos, que são os grupos que representam microinteresses dentro das nossas sociedades. Então, seriam estes sindicatos que fariam
um contrapeso a esta hegemonia que os partidos políticos têm. Porque sem eles também pode ser um pouco difícil, porque a ideia do sindicato não é de procurar poder dentro do sistema governativo, mas é de controlar e amortecer a hegemonia, senão os vícios que os partidos políticos têm vindo a trazer. Eu também uma provocação que já iniciou dentro do Centro de Investigação em Filosofia. Nós começamos um debate em 2022, quando publicamos a Ubuntocracia. O subtítulo da obra seria Repensando a Democracia Sem Partidos. Porque fizemos lá uma chamada, mas os artigos não nos levavam a esta linha. Alteramos o subtítulo, chamamos de Repensando a Democracia em Moçambique, porque os artigos não nos levavam para lá. Mas é um exercício que está sendo levado a cabo e, bom, o livro traz isto como uma das propostas que lá eu apresento. Então, diria que seria muito difícil dar-te uma resposta conclusiva, né, de como fazer democracia sem partidos. E a ideia de desenvolvimento. Aliás, sou um pouco cético quando se pensa assim em desenvolvimento a partir de macronarrativas. Nós temos em Moçambique, hoje, quando queremos falar de desenvolvimento, vamos citar os ODS, vamos citar, entre muitos outros instrumentos que vêm por parte das Nações Unidas. E vamos perdendo a ideia de um desenvolvimento que pode ser, se calhar, adequado ao nosso contexto. O que é que seria desenvolvimento para Moçambique ou para os moçambicanos que estão dentro de um contexto do terceiro mundo? Por isso, quando nós entramos na ideia das macronarrativas, vamos ver o relatório do PNUD, publicado já há pouco tempo. Moçambique é um dos países pobres, mas até que nível isto justificaria a questão da ideia de desenvolvimento que nós temos como moçambicanos? Por isso que eu não acredito que sejam os partidos que podem trazer esta resposta, mas também não acredito que as macronarrativas podem nos ajudar a responder a isto. Se calhar poderíamos repensar um modelo que fosse mais consistente às nossas realidades. E Lito Amad faz também uma provocação muito interessante, como é que as metanarrativas dos partidos moldaram as políticas públicas. De certa forma, as metanarrativas não moldaram as políticas públicas, mas as metanarrativas, aliás, as políticas públicas, o processo, aliás, de implementação, eu digo isto, o processo de implementação de políticas públicas contribuíram para a incredulidade das metanarrativas dos partidos políticos, na medida em que estas metanarrativas vendiam uma ideia da qual ela não foi consumada durante o processo de implementação de políticas públicas. E fiz menção aqui da questão da revisão constitucional, que para mim foi um dos aspectos mais paliativos que Moçambique já trouxe dentro do âmbito das políticas públicas e regulatórias, que foi simplesmente para parar com um conflito que existia, mas que hoje, penso que até com o diálogo nacional inclusivo, está sendo repensado na possibilidade de rever a própria Constituição e o próprio pacote de governação descentralizada. Então, é este processo de implementação de políticas públicas que vai sendo, de um lado, associado ao não desenvolvimento do Estado moçambicano, mas também da eclosão de novas mentalidades políticas com um tipo de abordagem um pouco mais associada nas metáforas de Pierre Levy, dentro do contexto da ciberdemocracia, que tem vindo a contribuir para que a juventude, por causa do conjunto de informações que eles têm tido a partir do ciberespaço, vão questionando, vão fazendo, vão retorquindo diante daquilo que têm como respostas que os partidos políticos têm apresentado dentro do processo de implementação de políticas públicas em Moçambique. E penso que eram essas duas perguntas diretas a mim. A do Dr. Wilson é uma reflexão que penso que é profunda e precisa de muito tempo. Sim, last but not least. Again. Assim, eu vou ser breve, desta vez vou ser mesmo breve. Bem, a pergunta do meu Muna, Wilson de Caquela, 50 anos de independência, os problemas são os mesmos. Como sair deste marasmo? Bem, aqui foi dito, é difícil, mas é continuarmos a tocar na mesma tecla e nos convocar, trazermos os desafios, nós discutirmos e publicar, diz-se água dura, em pedra mole, tanto bate até que ela se fura. Leva o seu tempo, mas pode acontecer. Alguma coisa pode mudar, até porque algumas coisas estão a mudar, né?
só o fato de estarmos aqui a falarmos à vontade, já é alguma, já há alguma mudança. Professora Catarina, democracia participativa, como pode ser participativa? Pois há aspectos urgentes que é preciso tomar decisão. Sim, é só ligar para o professor Euclides, dizer tenho esse problema, ele é especialista em políticas públicas, vai assessorar, pode não reunir todo o IES, mas há massas pensantes neste país, até os provincianos, alguns pensam também, por isso estão aqui também em Maputo. Então é possível, é possível fazer consultas, não só consultas cosméticas, mas mesmo para se deixar assessorar. Aristóteles disse que os bons rezem por nós, como o padre que está ali, os prudentes nos governem. Bem, queria dizer Euclides, mas ele também tem outra função, mas é este que governa a IESE. E os sábios nos ensinem, os filósofos, acadêmicos, os Ngüenyas, não sei se é prudente ou não, mas é um filósofo. Ele tem boas ideias, Ngüenha. Então, é sempre bom que o prudente possa se assessorar pelo acadêmico e também vá ajoelhar e pedir a bênção ao padre. Bem, de que forma a sociedade de providência se manifesta em Moçambique e quais são as consequências desta cidadania ativa? Eu dizia que depois da Segunda Guerra Mundial tivemos o Estado Social na Europa. Em Moçambique tentamos adotar com o sistema marxista-leninista, até havia bolsas de estudo para Cuba, a Rússia, a Alemanha, e havia colocações, quem fazia sexta classe, nona classe, 11ª, mas de lá para cá já não temos este estado social assistencialista ou providência. É dentro disso que, diante dessa ineficácia e ineficiência do Estado, que já não é social, é liberal, nós devemos organizar, né? Até para discutir. Eu dei exemplo do IES que se organizou, porque criou-se a IES e cria esse espaço para discutirmos os nossos problemas, porque aqueles que estão lá no Parlamento obedecem à disciplina partidária, já sabemos. Daí que dizíamos, por isso ele diz que, Duarte, queremos democracia sem partidos, porque democracia quer dizer poder do povo e não poder de partidos. Eu sei que é difícil, precisamos de partidos para definirem, ou seja, para legislar e até fiscalizar, mas contudo deviam legislar em função da vontade do povo. Da vontade do povo. Então, sociedade de providência significa o Estado está ausente, é um Estado liberal, é um Estado guiado pelo mercado, e o mercado se preocupa com o capital. Então, nós nos organizamos, e aí está sim a relação com cidadania ativa, não podemos estar à espera de Deus dará, porque não há de vir nos dar nada. Então, nos organizamos para fazer face aos nossos problemas. Há organizações filantrópicas, há algum tempo, ou algumas semanas, há uma organização que doou 10 escolas, o Estado não tem condições para aquele tipo de escolas, significa é a sociedade de providência. Eu dizia, estamos aqui a discutirmos sobre políticas públicas, como ou o que se espera de Moçambique daqui a 50 anos, o Estado devia estar aqui, ou seja, os governantes deviam estar aqui, os deputados deviam estar aqui para nos escutar e, em função disso, irem legislar. Então é possível, criando espaços de debate, organizações filantrópicas, de caridade, temos foi graças à comunidade Santo Egídio que tivemos a paz, né? Se só fossem os políticos, não sei o que seria de nós. Não, é neste sentido que a sociedade pode se organizar e... Okay, já estou a falar muito, né? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Infelizmente tinha mesmo que cortar porque estamos acima do tempo e da hora, neste caso. Eu quero agradecer este painel aos oradores. Por mim, este painel teria a parte 2. É uma pena que está tudo apertado, mas o IES, certamente, o diretor está aí do IES, já tomou nota e temos que organizar algum outro evento para dar continuidade a essas discussões, porque são discussões brilhantes e o país precisa destes momentos de reflexão para podermos desenvolver o país. Quero mais uma vez dizer muito obrigado pelas vossas apresentações, pelo tempo e pelas discussões. Obrigado a todos que participaram, tanto presencialmente assim como online. E queria pedir uma grande salva de palmas para os nossos oradores.
Muito obrigado. Certamente que as discussões podem continuar, eles estão abertos. Podemos continuar hoje e amanhã a ter discussões paralelas sobre o assunto. Muito obrigado e voltamos a ver-nos amanhã às 8h30 começa a conferência. 8h30 começa a conferência. Muito obrigado.